Olá, hoje é dia da gente falar de calçado, de falar de feiras, mas de falar muito de solidariedade. Natural de Catuípe, o filho do seu Pedro e da Dona Santa, tem formação em nível básico, torneiro mecânico, superior em ciências contábeis, com pós-graduação em sistemas de informações e MBA em gestão empresarial pela FGV. Determinado, corajoso, agregador, o marido da Marisa já trabalhou na cooperativa de produção Cotrijuí, nas áreas contábil e de auditoria. Teve atividade paralela como presidente da cooperativa de habitação de Juí. Foi gerente da unidade do Sicredi em Juí, diretor de desenvolvimento do Sicredi Central Porto Alegre, diretor-presidente do Sicredi Metrópolis. Foi diretor superintendente do IBTEC, faz trabalho voluntário como presidente da Horta Comunitária Joana de Ângeles e é gerente regional sul do Grupo Couro-Moda. Pai da Joana, do Emanuel e da Luísa, teve uma juventude boa até os 17 anos na agricultura. Ganhou seu primeiro calçado fechado aos 12 anos, conheceu energia elétrica aos 14. Tudo era muito simples e trabalhoso, mas sempre encontrava uma forma de fazer tudo com alegria em família. Para o futuro pretende trabalhar menos pelo dinheiro e mais pelo social. Hoje teremos uma conversa de peso com Gilmar Dalla Rosa. Seja muito bem-vindo, Gilmar, para essa conversa de peso. Muito obrigado. Prazer poder contar um pedacinho mais da tua história. As pessoas te conhecem de uma versão, de outra ou de outra, e a gente poder contar um pouquinho desse todo que forma essa pessoa querida que a gente tem aqui na nossa comunidade. Presidente da Horta Comunitária Joana de Ângeles, gerente regional da Couro-Moda, dessa gigante de feiras do mundo, a Couro-Moda. Vamos voltar um pouco lá atrás. Primeiro calçado fechado aos 12 anos de idade. Um quichute. Quem não ganhou um quichute, né? Que vida era aquela, Gilmar? Um quichute, interior, né? Interior do interior do interior, né? Os nossos calçados era havaiana, né? E chinelo feito de pneu, né? Algum pneu de algum Jeep Aero Willis, né? Então se fazia muito, né? Tu cortava o pneu e fazia a tira com couro, né? Couro curtido lá, de alguma raiz que você matava lá. E esse era o calçado que a gente tinha na época. Que né? loucura. Esse era o calçado, né? O verão, tudo legal, né? O pior era o inverno, né? Então, assim, no inverno, por exemplo, só tinha um par de chinelo, né? Aí, para ir para o colégio, que era uns 2 quilômetros, né? Então, 1 grau, 2 graus, tu botava o chinelo na bolsa, né? Na sacola, né? Que era uma sacola feita de saco de farinha, de trigo, né? Como era a maioria, as camisas todas, né? Feitas era isso, né? De linhaça? De linho? Bolsa de farinha, de trigo, bolsa de açúcar, né? Isso se fazia a camisa, né? E a calça era igual para todo mundo, era calça de riscado, né? Porque esse era o tecido que você comprava na época, né? Então, tu botava o chinelo na bolsa, ia de pé no chão, no barro, né? A 1, 2, 3, 4, 5 graus. Chegava no colégio, lavava o pé e daí botava o chinelo para ficar com o pezinho meio quente dentro da sala de aula. Essa era a vida. Mas era a vida também que não enxergava uma vida diferente. Não, porque também não tinha acesso a outro mundo, assim. Não. E ainda tu se considerava feliz, porque tinha muitos colegas meus que iam para a aula e não tinha o que botar no pé. Ficava de pé no chão dentro da aula. Tu marca a chegada da luz elétrica como um momento muito importante. A vida muda ali. Muda tudo, né? Muda tudo porque... por incrível que pareça, né? Muitos vão rir, né? Água gelada. Era uma coisa que não existia, né? Gelo, né? Não existia isso, né? E logo a TV, né? Embora preto e branco e com muito chuvisco, né? Fatalmente tinha um bombril em cima em cima ali. E teve uma época que você comprou
uma espécie de um plástico assim com algumas tiras de cores assim que botava na frente da TV. Né? Vocês tinham isso também, isso para também. ter TV a cores. Para ter TV a cores. Era isso, né? Era isso. Mas a energia elétrica foi muito fundamental nisso, né? Então aí e o principal para a energia elétrica para nós era para poder, como tu ia na aula de manhã e de tarde tu ia para a agricultura, ia trabalhar, né? Porque era tudo operacional, né? Os temas era feito com luz com a famosa lamparina, né? Tu acendia uma luz ali com querosene. E Quando depois... já era noite. Quando já era noite. Lógico, já era noite. Então eu tinha que fazer os temas ali, fazer os deveres de casa com uma luzinha fraca, né? Depois aí o liquinho, não sei se chegou a conhecer, claro. né? Que era o liquinho ali e tal, que ele já deu uma melhora bem significativa. E a luz elétrica nem se fala, então, né? E tu tinha uma luz, né? Para iluminar as peças da casa, enfim, e para ter uma geladeira, né? Gilmar, essa luz que ela não foi a transformação, né? A transformação foi o tema de casa, né? Exatamente. A educação. A educação. Quer dizer, tu podia estudar, podia ler à noite, né? Coisa que tu não conseguia fazer. A educação te catapultou, te levou a poder ocupar espaços importantes na tua comunidade, na tua região. Né? Exatamente. Então, assim, era uma época vamos dizer assim, uma escola muito diferente do que se tem hoje, né? Assim, tu era rígido, cantava-se o hino, né? Todos os dias, né? O professor era absolutamente autoridade, né? Você jamais discutiria com o professor, né? Tu tinha, né? Era tudo organizado. E o sonho era você terminar ali o primeiro grau no interior e poder ir para a cidade. Esse era o grande sonho, né? Da maioria dos colegas nossos que estavam lá. Né? Aonde é que tu foi estudar? Essa parte aqui era a Vila Santo Antônio, que era uma vila a 16 quilômetros de Juí. Né? Eu só nasci em Catuípe porque era o hospital mais próximo. Né? Então, na época, né? De 62, né? Faz já 57 anos. E Juí foi, na verdade, aonde? Em Juí, aí, centro de então a Juí gente foi estudar. Eu fui estudar e na época... como tu vem de uma família muito pobre, assim, tu já quer estudar para poder trabalhar. Era essa a ideia. Então, assim, a primeira ideia que veio, eu vou ser torneiro mecânico porque logo ali eu posso vai estar empregado. Vou estar empregado, né? Na época, né? Mas depois acabamos indo para outras áreas, né? Enfim, mas tenho a formação de torneiro Trabalhando mecânico. em banco? Na verdade, eu comecei como Cotrijuí, né? Que era uma cooperativa de produção grande, empregava muita gente na época, 10 anos ali. Depois sim. Coincidentemente ou não, uma cooperativa, depois novamente uma cooperativa, sempre dentro de um ambiente associativista, né? Sim. A Coromoda é o meu primeiro trabalho numa empresa privada, né? Praticamente uma vida inteira dentro do associativismo, que é uma coisa que eu acredito muito, né? Então, ali eu tinha a Cotrijuí e com 22 anos eu virei presidente da Cooperativa Habitacional de Juí, que era na época existia a Caixa Econômica Federal que financiava e o BNH. BNH. Então, nós construímos um edifício lá, a cooperativa construiu um edifício de 135 apartamentos na época. Até esse final de semana eu estive lá, passei na frente, né? Aí até comentei, aqui a gente trabalhou, foi um período muito legal aí, muito legal. Como é que chegou o calçado na tua vida? Pois então... Depois dessa experiência, aos 12 anos, tu foi trabalhar muito forte, calçando, ajudando a calçar muita gente mundo afora. Eu trabalhei no Sicredi na década de 90, acabei em 98 vindo a Porto Alegre, né, para começar o desenvolvimento das cooperativas urbanas, né, visto que a nossa regional de Juí era uma das mais avançadas no mercado urbano. Nós tínhamos conseguido fazer um trabalho legal, viemos para cá para começar um trabalho. Em 2002 eu saí, né, a vida de bancário ela é pesada, né, e montei uma empresa de consultoria e vim fazer uma consultoria no IBTEC, no CTCCA. Aí entrou o calçado na minha vida. Até então eu conhecia calçado de calçar, né? E aí então começou o trabalho. Né? CTCCA que passava por um momento de dificuldade, considerando o momento de dificuldade de toda a cadeia coreana calçadista. Toda a cadeia. E ali tu já conseguiu fazer uma diferença. A gente conseguiu montar uma equipe, né,
montar uma equipe muito boa, muito boa. E também, eu acho que teve um pouco a história do sapo surdo, né? Então, assim... Qual é a história do sapo surdo? O sapo surdo é aquele que não ouve nada, ele só, né? Todo mundo falando, não dá para pular um muro, não dá para pular um muro, né? É um teste, é uma experiência científica, né? Ah, não dá para pular um muro. Aí os cientistas viram que a maioria dos sapos foram parando, só um ficou pulando, até que pulou o muro, né? Aí foram ver, ele era surdo, ele não ouvia. Né? Então, o CTCA para mim foi um pouco disso, né? Eu cheguei, eu não tinha a mínima ideia do que era. Ninguém disse que não podia, foi lá e fez. Não podia, foi lá e fez. Foi mais ou menos assim, montamos uma equipe, começamos um trabalho, o Martinho era o presidente na época, Martinho Fleck deu toda a liberdade do mundo, só toca a vida, a gente conseguiu fazer. E hoje o IBTEC é uma referência. Hoje o IBTEC é uma referência, É um reposicionado, evidentemente. Muito. E eu tenho o privilégio ainda de não precisar bater na porta do IBTEC. Hoje eu entro lá muito seguidamente, né? Tem muitos dos colaboradores que estão lá começaram comigo, né? A gente tem uma relação muito próxima, que é muito legal, né? Ou seja, porta aberta sempre. Eu acho que isso é bem legal. Maravilha, vamos falar de Coromoda, de calçado e de Joana de Ângeles na volta do intervalo, hoje com Gilmar Dalla Rosa. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o presidente da Horta Comunitária, Joana de Ângeles, gerente regional sul do Grupo Coromoda, Gilmar Dalla Rosa. O Gilmar contou um pouquinho para a gente do primeiro calçado fechado aos 12 anos até a entrada no mercado do calçado, chegando ao CTCCA lá no início da década de 2000. Isso te levou fatalmente a um reconhecimento desse grande empresário que é o Francisco. Nós tínhamos um projeto dentro da Coromoda e da Francal que chamava Fábrica Modelo, né? E a gente conseguiu fazer um trabalho legal. E aí veio o convite do Francisco para integrar a equipe dele, né? E a partir daí a gente iniciou um trabalho na região e que já dura 14 anos. Até um tempo. E um trabalho gratificante, né? É a primeira empresa, né? A primeira empresa privada que eu trabalho. E eu tive a sorte de cair numa empresa, em primeiro lugar, muito ética, né? Eu acho que isso é muito importante, pelo menos para mim, né? É muito importante tu saber que tu vai trabalhar numa empresa que ela vai fazer exatamente aquilo que ela promete, né? Então, isso é muito gratificante. E trabalhar com um empresário vencedor como é o Francisco, né? Então, tu aprende muito. Tive oportunidades de visitar feiras no mundo inteiro, através da Coromoda, conhecer alguns lugares que, com certeza, sem estar na Coromoda, eu não iria. E também conhecer muita gente do setor e trabalhar muito pelos pequenos, né? Eu tenho já pela origem de ser pequeno, né, de ser um pequeno agricultor, de trabalhar no Sicredi, que trabalhava muito com pequeno empresário, pequeno agricultor, né? Então a gente tem hoje, eu faço um esforço gigante com as pequenas empresas para levá-las a São Paulo, porque eu acredito que alguns poderão ficar pequenos, mas ninguém nasce grande, né? Eu sempre brinco, né? É monstro, que nasce grande é monstro. Teve um cara que nasceu numa garagem, né? Eu não sei se alguém conhece, o tal de Bill Gates, né? Ele nasceu numa garagem, né? Então, assim... Teve outro que nasceu numa gruta, né? Contam essa história lá 2000 anos atrás também, que e por aí nasceu vai. numa gruta e assim vai. Então, eu tenho assim um esforço maior, né? Claro que se atende todo mundo, evidentemente, né? Mas a gente tem um cuidado muito especial com os pequenos, né? Porque muitas vezes eles só têm aquela oportunidade de fazer negócio. Então, tu cuidar deles é muito legal. Isso a Coromoda nos dá, né? A empresa nos dá a liberdade de você poder trabalhar. E quantas empresas começaram pequenas contigo e hoje estão em outro patamar e seguem contigo exatamente por conta desse carinho, desse cuidado? A referência é o que a gente chama do Grupo do Rio Grande do Sul, né? Que tem o apoio do SEBRAE, do Governo do Estado, e toda a parte de integração da ACI, né? Ali o Marco, a Cota, o pessoal que trabalha muito firme nisso. Então, hoje tu tem
Tem empresas grandes, né, muito grandes, que hoje têm vida solo, né, carreira solo, mas começaram ali, pequenininha. E outras que, em função do mercado, tiveram dificuldade, né, e para não sair da feira, elas estão voltando para dentro do grupo. Né? Eu tenho vários casos. Inclusive, teve um empresário, né, há algumas semanas que ele me chamou e disse: Gilmar, eu não queria te chamar aqui porque eu não posso mais ir com o stand do tamanho que está e tal. Eu estou indo para dentro do grupo. Né? E eu falei: cara, ótimo, que bom que tu não vai sair da feira. Aí ele meio que se surpreendeu, ele achou que ia ficar chateado, né? Eu disse para ele: não, eu quero que você continue indo para a feira. Porque logo ele vai Porque voltar. logo o mercado vai mudar e tem que mudar, e a gente acredita, e tem sinais de mudança, embora os sinais são lentos, né? A gente é muito apressadinho, né? Que é tudo para amanhã, mas eu acredito que vai mudar e ele vai voltar e vai seguir a vida dele, né? Como tudo, né? Um passo para trás, um passo para o lado, muitas vezes é o que a pessoa precisa para se fortalecer. Uma gigante do setor, né? As maiores feiras do Brasil e feiras de referência no mundo. A nossa Coromoda do calçado, Hera, Hospitalar, hoje não mais, mas nasceu. Sim, nasceu e virou um gigante, né? Eu acho que dispensa apresentações. E também, em outro momento, quero poder contar essa história com o Francisco, então logo esteja sentado aqui conosco. Aqui. E o novo projeto nosso, que é o de longevidade. É uma feira nova que está nascendo esse ano. Né? Com uma concepção totalmente diferente, destinada para os que a gente chama de 50 a mais. Né? Tu não está ainda nos 50, eu já estou chegando, então de 50 a mais. Né? E a gente teve uma notícia muito interessante no lançamento da feira, quando foi nos dito que a pessoa que viverá 200 anos já está entre nós. Opa! Já está entre nós. Então, nós vamos aumentando a nossa média de vida drasticamente, né? Felizmente. Felizmente. Horta Comunitária Joana de Ângeles. Aí eu te pergunto, quando é que tu virou voluntário? É uma pergunta difícil de responder, né? Tu viveu o ambiente cooperativo e associativo? Eu nasci voluntário, acho que essa é a definição certa, né? Então, lá na colônia Santo Antônio, né? É onde eu nasci. Na época que eu nasci, tinha umas 110, 120 famílias, né? Todas reunidas, né, num núcleo, né, que era a igreja, né, todos católicos, né, a igreja, o time de futebol e a escola. Então, a igreja, o clube, enfim, lá, o salão de baile, o salão paroquial, a cancha de bocha, a churrasqueira, né, isso tudo era feito pelas mãos dos moradores, né? Então, meu pai foi presidente da igreja, foi presidente do time de futebol, foi presidente da escola, minha mãe, presidente do clube de mães. Então, eu lembro, assim, com 6, 7 anos de idade, eu já estava lá, carregando uma cadeira para um lado, carregando para o outro, né? Então, assim, aí, vamos supor, assim, ficava doente um agricultor, né? Não podia trabalhar na lavoura, o que os vizinhos faziam? Se juntavam e ia lá fazer o serviço, aí nós ia junto. Então, essa questão de voluntariado, ela é muito automática, né? Isso faz parte da minha vida. Então, assim, Mas é diferente quando tu te dedica da forma intensa como tu está te dedicando nesses últimos tempos pela nossa horta comunitária. Sim. Hoje isso está ocupando grande parte da tua vida. Tu te dedica fins de semana, à noite, às vezes durante o dia, tem atividades que te ocupam bastante. E a gente vê o quanto isso está fazendo bem, não só para ti, para as pessoas do teu grupo, mas evidentemente muito mais para as pessoas que estão sendo assistidas. Sim, perfeito. Não, hoje dedica um tempo razoável, né? Durante a semana, inclusive. Aí vem outra grandeza da Coromoda. Ela permite que eu possa, né, fazer isso. Evidentemente que eu não vou prejudicar o trabalho, mas eu vou administrar de forma que eu posso ir na horta, né? Essa semana, por exemplo, eu fui todos os dias. Né? Eu vou sair daqui hoje e estou indo de volta para lá. Mas até porque amanhã é sábado. Que amanhã tem trabalho normal. Tem e trabalho, nesse domingo nós teremos um treinamento. Também. Hoje a horta funciona 7 dias por semana. Ela não fecha mais. Como está o desenvolvimento da nossa horta? E o envolvimento? Quantos
são as pessoas que ajudam a construir esses momentos? Hoje, Quais são os espaços que vocês oferecem, os momentos? E, sobretudo, o sábado é um dia que vocês convidam a comunidade inteira a participar, especialmente o sábado pela manhã. Né? Nós, hoje, o nosso grupo está em torno de 200 voluntários, Puxa vida. crescendo. E isso é muito teu trabalho. A Horta, infelizmente, passou por um momento muito difícil. Sim, passou por um momento difícil. Não diria que é o trabalho do Gilmar, né? É um grupo, né? Tu é o capitão desse time. Grupo. Hoje sim, hoje eu... Está o capitão desse então, time. eu sempre, a gente tem lá assim, bom, eu sou voluntário e estou presidente. Eu não sou o presidente, eu estou o presidente. Perfeito. Daqui a 3 anos, a gente passa o bastão e segue na mesa balada, né? A diferença é, hoje eu tenho algumas responsabilidades que, como um voluntário, eu não teria. Perfeito. Né? Então, a gente um tempo maior de dedicação, a preocupação que todas as áreas funcionem, que o propósito seja atendido, que as pessoas que chegam lá sejam atendidas. Né? Então, hoje a gente tem, segunda-feira se eu pegar o atendimento psicológico e psicopedagógico, todos os dias, de segunda a sábado, né? Segunda e quarta tem futsal, tem atividade com as crianças, né? O domingo tem o rango, né? 6 horas da manhã tem equipe lá cozinhando para as 8h30 a comida chegar na rua para as pessoas em situação de rua. De tarde tem o coral que ensaia, né? Então, hoje a Horta, graças a Deus, não fecha mais, né? E graças ao esforço desse grupo grande que está trabalhando conosco. Porque ela viveu momentos muito bons, acho que começo dos anos 2000, talvez, apoio da Petrobras, de muitas as empresas da região também podiam ajudar muito mais. Petrobras, Banco do Brasil. Então, tu tinha uma vitalidade gigante e isso foi minguando por vários motivos ao longo do caminho, né? Hoje depende muito destes voluntários e, evidentemente, alguns empresários que ainda conseguem ajudar um pouco mais, mas é muito gente ajudando gente. Sim, hoje assim... É muito CPF ajudando. Muito CPF. É pouco CNPJ. Pouco. A gente está trabalhando... Isso não é a Horta que passou por isso? Todas as entidades viveram esse movimento. E também a gente tem que entender que a vida não é uma linha reta. Perfeito. Então, um eletrocardiograma, né? É um eletrocardiograma. Então, todas as empresas, todas as pessoas, nós como pessoa física também temos lá o nosso eletrocardiograma, né? Então, a Horta teve a sua queda, o nosso grupo chegou, está conseguindo... O propósito se manteve fiel. Está conseguindo. Fizemos algumas alterações no estatuto, né? Freando e bloqueando algumas coisas para que ela tenha longevidade, né? Porque eu acredito muito no trabalho sequencial. Então, eu não posso hoje atender uma família e daqui a 6 meses eu não conseguir atender mais ela. Eu preciso que ela siga dentro dos projetos até ela criar sua independência. Muito bem. Né? E a preocupação nossa vai muito além de dar comida, de dar assistência, fazer a pessoa pensar sobre ela, fazer ela entender. Como é que está o sábado? O sábado é o momento que vocês abrem as portas para que a comunidade participe ainda mais ativamente. O sábado é o momento que a gente tem uma feira orgânica, onde a gente vende os produtos que a Horta produz. Posso ir lá comprar? Pode ir lá comprar um alface, uma chimia, um pão, uma fruta, enfim. Pode passear, conhecer a Horta, levar as crianças, brincar. A gente está recuperando uma praça, já tem alguma coisa lá. Pode fazer uma visita, né? No sábado, a gente recebe alguns moradores de rua, os quais recebem a comida no domingo. Eles vão lá de livre, espontânea vontade e efetivamente trabalham na Horta, né? Que é uma coisa muito legal. Eles são tratados como qualquer pessoa, né? É um resgate cidadão. É um resgate. Né? Eu acho que o legal é que ele no momento que ele está ali dentro da Horta, né, além de ele passar um dia sem fumar e sem beber, né, e ele passa a ter uma conversa boa, né, com os voluntários, né, ele começa a fazer um resgate dele próprio, né, porque hoje na rua ele é o invisível, né, as pessoas, né,
Muitas Quando pessoas... não está atrapalhando... Exatamente, quando não está atrapalhando. Né? Então, Isso ele ressignifica a vida dele, muito, né? muito, É um reencontro dele com ele mesmo. muito. Né? E há Um lindo trabalho. E há um respeito, né? Há um respeito muito grande deles conosco. E é recíproco isso, né? Como faz para ajudar? Bom, hoje a gente Pode ser só e sábado lá para comprar os produtos da horta? você pode se voluntariar como trabalhador, você pode se voluntariar como financiador, né? Ou seja, passar uma graninha por mês lá. Pode fazer as duas coisas, pode trabalhar e ajudar. Pode ser qualquer valor, Gilmar? Pode qualquer valor. Pode doar, fazer doações, né? Muitas vezes a gente precisa de roupa, de calçado, até de eletrodomésticos, né? Quando alguma família que a gente atende tem algum intempérie, né? Porque geralmente as tormentas pegam justamente os que mais precisam, né? Tudo isso nos ajuda. E também a gente gosta muito de receber ideias, né? A pessoa vai lá, olha, isso, quem sabe vocês fazem assim, quem sabe faz assado, né? Mas o principal hoje assim, o nosso calcanhar daqueles hoje é recuperar as estruturas da horta. Nós temos hoje um grupo de voluntariado muito bom, né? Claro que sempre aumentando, e a demanda da região ali muito grande. E eu não consigo dar mais aula porque eu não tenho sala de aula. Imagina. Né? Então, assim, a gente teve lá um voluntário médico, agora são 2 e vai vir um terceiro. Aí, há poucos dias, nós tivemos que desocupar uma sala, que era o estoque de alimento, para fazer a sala do médico, porque ele vai precisar de uma sala para atender as pessoas. Né? Então, a estrutura hoje é precária ainda, então a gente precisa de ajuda nisso. Adorei falar contigo. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns pelo trabalho da nossa horta, sucesso para a nossa Coromoda. Seja sempre muito bem-vindo, como tu sabe que és, aqui na nossa Vale TV. Eu que agradeço, Rodrigo, e parabenizo pelos 10 anos, né, que comemoramos há poucos dias. E também parabenizo pela tua postura de resgatar as coisas boas da comunidade. A gente precisa muito disso, né? A grande mídia hoje gosta muito de notícia ruim, né? E quando tu ficar grande, né? Quando a TV ficar grande, né? Você já está grande. Quando a TV ficar grande, espero que tu siga nesse caminho, que eu acho que é muito legal. Eu vou adorar poder continuar contando essas histórias lindas que a gente faz no nosso dia a dia, fazendo uma cidade, uma região, com certeza muito melhores. Hoje recebendo esse querido amigo, o diretor presidente da nossa horta comunitária, Joana De Ângeles, e gerente regional sul do Grupo Coromoda, Gilmar Dalla Rosa. Continue agora com a programação da nossa Vale TV e da nossa rede comunidade de televisão.